Estou aqui de novo para mais uma gravação. Muita coisa para falar. Por exemplo, coisas que chamam a atenção, que não tem explicação, mas a gente procura entender, não? Vamos ver. Quando Nossa Senhora aparece, isso aparece para um homem só, o vidente, ele viu uma mulher com uma roupa antiga, da região do Mediterrâneo, né? E ela tem, curiosamente, os pés dourados, como se fosse uma pintura, né? Ou uma cobertura, uma meia, um pano, mas é como se fosse o pé mesmo, todo douradinho, para cima do tornozelo, dali para baixo, tudo dourado. E as mãos, as duas mãos, mão direita, mão esquerda, como se fosse ouro. Mas não era dura, não era uma estátua dura, porque ela fez gesto para ele, ela descruzou os braços, chamou ele, fez um sinal para vir para cá. Então, aquilo era um organismo, aquilo era funcional, pés e mãos dourados. Precisa de ser estudado, precisa de ser explicado, ou tentar explicar, achar relações disso com alguma outra coisa, né? Outra coisa muito curiosa, ali naquelas aparições, a frase que ela disse, logo que ela ditou para ele em 1968, que foi o segundo encontro, marcado um ano depois, de 67, e ela ditou uma frase a respeito da grandeza do ser humano. O ser humano tem que ficar muito humilde com a sua genialidade, com a sua grandeza, né? Ficar muito humilde, porque essa condição foi Deus que colocou, foi dádiva de Deus. Ela fala mesmo, é dádiva. O ser humano, sua grandeza é uma dádiva de Deus, né? Então eu tenho uma anotação que eu fiz aqui, que eu ia colocar no terceiro livro, depois eu vou lá para o texto, depois, isso, tem tempo, né? Ela fala, a grandeza do ser humano, uma dádiva de Deus. A dádiva foi dado, é um presente, foi colocado na nossa espécie. Nós temos que calcular o ser humano, nós temos a nossa natureza divina, inteligência, alma, e nós temos a nossa natureza animal. Nós somos um ser que veio evoluindo. Isso aí é ciência. E ciência é uma coisa curiosa, porque nós nos baseamos em dados da religião. A religião está escrita, foi feita, foi colocada, e é um texto estático. O que explica a nossa fé é estático. Ninguém mexe mais, ninguém mexe na palavra. A palavra está lá, é aquilo lá, nós vamos seguir aquela palavra. Mas nós temos que procurar a ciência, que a ciência, de 200 anos para cá, nasceu a ciência. A ciência não existia. A ciência nasceu quando surgiu o primeiro microscópio. O ser humano pegou, inventou as lentes, colocou a lente, colocou o espelho, fez uma máquina, olhou. Ué, tem um troço vivo aqui. Ninguém conhecia uma vida microscópica. Ninguém conhecia células do corpo, ninguém conhecia nada. O nascimento da ciência foi de 200 anos para cá. Bom, talvez em 1700 e tanto, vamos botar aí uns 240 anos, 250 anos. Então, depois do nascimento da ciência, as palavras
que são estáticas. As religiões estáticas, elas vão ter que melhorar um pouco, vão ter que se abrir. Assim como Nossa Senhora disse, para o ser humano ficar muito humilde com a sua inteligência, porque foi dádiva de Deus. E nós não podemos jogar nossa inteligência fora, não perdendo a humildade, não abraçando a arrogância, achando que somos o dono de tudo, que é verdade, mas não somos. Mas temos que ter a humildade de começar a investigar. E esse é um trabalho que é para nós leigos. O leigo vai ter que descobrir uma maneira de ajudar a igreja, porque a igreja ficou estática. E nós leigos, eu posso falar, eu não sou proibido de falar. Eu não sou um burocrata que obedece uma ordem de uma estrutura hierárquica, né? E Nossa Senhora, quando veio na atividade, eu sempre falo, ela procurou um homem leigo, um homem fora da igreja, que ela podia aparecer para o Papa, mas ninguém ia acreditar. Como é que eles iam acreditar no próprio Papa? Não é? Se ela aparecesse para um pastor que tem uma igreja cheia, ganhando muito dinheiro, aparecesse para ele, ia acabar com ele. Ia desfazer ele todinho, ele ia desmontar. Então, ela apareceu para um homem adulto. Eu tenho muita coisa aqui, né? Tem uma folha cheia de coisa escrita aqui. Mas eu vou abrir o livro que eu escrevi. E eu tenho a história da evolução, o milagre da inteligência. O milagre. Eu vou começar a ler. Começo a ler e vou seguindo. Isso apareceu um trabalho de pesquisa. Um trabalho de pesquisa. Depois de Nossa Senhora, em 67, 68 e 77, depois dessas três comunicações, desses ditados, desses escritos copiados pelo doutor vidente, depois desses três, que ela se despediu, eu posso até falar mais sobre isso, o que aconteceu é o seguinte: começaram a aparecer coisas que ela tinha dito, ela tinha avisado, ela tinha anunciado. Por exemplo, vou falar só sobre essa aqui. Quando, em 1968, ela disse essa frase: não se ofusque com as suas conquistas. E foi o que eu encontrei depois, em 1990, 2000. Olha que eu não sou de escrever, eu guardo na cabeça. A cabeça não precisa de ser uma coisa muito, muito séria. Mas foi naquela passagem de milênio ali. Surgiu uma pesquisa lá nos Estados Unidos e que descobriu que o ser humano, a espécie humana, teve uma primeira criança inteligente, uma menina inteligente, nasceu de uma mãe primata. A nossa espécie humanoide, quando nasceu essa menina, a pesquisa conseguiu identificar, analisando DNA. Isso é coisa nova. Primeiro teve que nascer a ciência, e depois, com a evolução da ciência, o microscópio, eles começaram a enxergar tudo. Os genes, a genética dentro da célula, a reprodução dentro da célula, as estruturas dentro de cada célula. Então chegaram à conclusão, por análise de DNA,
que essa menina inteligente gerou todo mundo inteligente através de cruzamento. Primeiro filho dela, filho, neto, bisneto, tetraneto. A ciência brincou um pouco porque falou ela é exatamente Eva. Ela é exatamente Eva. Há 143 mil anos apareceu a Eva na África. Pretinho, africana. Não existia gente branca, nem loura, nem olho azul. Não existia humano em nenhum lugar do mundo. Todo mundo surgiu da África, descendente dessa menina inteligente. E é por isso que eles falam, por isso que Nossa Senhora fala, e a ciência veio confirmar isso sem conhecer Nossa Senhora de Natividade, pesquisa científica. Nem sabe que o Brasil existe, que Natividade existe, que teve aqui uma Nossa Senhora que falou isso. Falou, não se ofusque com as suas conquistas. Mas o que me deu uma enorme alegria foi ela ter vindo aqui no Brasil, na terra de Natividade, antes da pesquisa ser revelada. Muito antes. Ela falou isso, aí veio essa pesquisa, 30 anos, 40 anos depois. Ela fala que Eva existiu. Miriam, a nossa Santa Mãe, como ela quer ser chamada, declarou que a inteligência dos humanos foi um milagre e veio de encontro à descoberta científica da nossa ancestral inteligente da África, a Eva, a primeira mãe da espécie humana. A mãe de Jesus em Natividade então fez uma revelação surpreendente sobre a nossa inteligência. Disse ser uma dádiva de Deus, 10 anos antes da divulgação da pesquisa sobre a Eva mitocondrial. Não foi 10 não, foi até bem mais. O povo que recebeu a inteligência por um milagre de Deus. Então eu entendi que o milagre da inteligência humana foi a menina Eva. Nasceu a primeira humana de uma família hominídea. Foi um maravilhoso milagre, porque sem ela não existiríamos. A menina Eva nasceu inteligente por milagre divino. Eva, nossa primeira mãe, foi gerada por uma primata que ainda não tinha a inteligência humana. O plano de Deus leva muito tempo. Até uma família de primitivos antepassados dos humanos poderem ser escolhidos os futuros herdeiros do plano de Deus. Mas eu ainda não consegui descansar enquanto eu não entender o que está aqui. Segue o seguinte, apenas segue. A Bíblia escrita por inspiração divina fala que a mulher foi feita de uma costela de Adão, o primeiro homem. Cientificamente, pode ser toda a verdade. O Velho Testamento fala a verdade. Andando por aí, aprendi que pode ser feito genética avançada usando-se as células tronco. E o interior dos ossos, incluindo as costelas, contém essas células. Não é de se estranhar, um pedaço pequeno da costela de um homem serviu para fazer o embrião de Eva. O Adão foi colocado num sono profundo. Isso está na Bíblia. Isso aí é verdadeiro, está na Bíblia. Não podemos dizer que a Bíblia esteja mentindo. Então Adão foi colocado num sono profundo. Retiraram a costela dele e encheram o buraco, taparam o buraco, costuraram com carne do próprio corpo, fecharam o buraco onde estava uma costela. Isso, ele estava dormindo num sono profundo. Isso foi uma anestesia geral. E foi uma cirurgia reparadora, uma plástica, para construir de novo aquele local afetado. Na geração da primeira mulher inteligente, a nossa primeira mãe, ela foi gerada com a inteligência que herdamos desde aqueles longos 143 milênios. Curiosamente, os humanos ainda não tinham inteligência, mas o espaço dentro dos crânios já era como é hoje. O cérebro, igual, mas sinal de inteligência só depois de Eva, esta que recebeu o milagre. Com certeza Deus fez assim.
Deus é a diferença neste caso. A evolução preparou o crânio, o milagre de Deus colocou a função no cérebro humano. Ficamos prontos em inteligência e espírito. A família sagrada foi gerada por vários milagres. A primeira mãe de todos os humanos, Eva, como tudo indica, foi criada milagrosamente também. Imagine uma bebezinha nascendo inteligente do ventre de uma mãe primata. É uma primata. É uma evolução dos mamíferos. Então levam muitos anos até os primeiros descendentes de Eva terem tido o domínio de uma cultura realmente útil, rica de conhecimentos e sobrevivência, que foi transmitida aos nascidos na tribo por palavras e mímicas e desenhos deixados nas cavernas que duraram até hoje. Mas a curiosidade é a mãe de todas as descobertas. Então, o primeiro homem, Adão, pode ter sido doador de célula-tronco, como a ciência hoje pode fazer. Sem ele saber, participou do plano de Deus. Eu não invento, eu conto. Eva foi feita de um osso de Adão, é o que está escrito no grande e velho livro, o Antigo Testamento. Se a senhora achar, se você achar, se os meus amigos aqui e meus vídeo espectadores se acharem que eu estou mentindo, então me desculpe. Mas uma novidade parece uma mentira, vai, acaba entrando, você vai. Todos os humanos receberam de Eva a inteligência e se espalharam por todo o planeta. Neste momento, acabei de me lembrar da antiga discussão sobre a palavra da Bíblia. É verdade ou não é verdade? Pois eu consegui juntar com a minha curiosidade o texto do Gênesis. Quando surgem Adão e Eva, a ciência, a pesquisa de Eva com os DNAs e o milagre de natividade, revelado pela mãe de Jesus. Consegui juntar as três partes, a palavra sagrada, a prova científica e a revelação milagrosa de natividade. E então, dito isto, a cada dia a minha crença se solidifica mais. E continuando a revelação de nossa mãe em natividade, que ainda vamos migrar para outros mundos, o que nos desperta outro pensamento. Será que seremos acolhidos por outros lá? Ou vamos ser colonizadores de mundos ainda vazios? As duas hipóteses parecem ser verdadeiras. O tempo será longo pela frente.